Tem hora que as caudas abraçam o DNA assim, ó. Quando abraça assim, escondeu o DNA. Você tá vendo o gene que tá aqui? Não. Aí tem hora que as caudas relaxam. Aí você tá vendo o DNA. Então, aí qual é a segunda função das estonas? Elas vão regular esse mecanismo de expressão. Aí tem essas enzimas aqui, ó, chamada GADAC e RAT. RAT é estonoacetiltransferase. O que ela faz? Essa enzima é que atua aqui na cauda das estonas. Tá? Aí olha só que interessante. Na hora que ela acetila, ela vai colocar um grupamento químico que tem carga negativa. Na hora que colocar carga negativa na cauda das estonas, ué, mas peraí, o DNA tem qual carga? Negativa. Negativa. E se eu fizer com que a cauda fique com carga negativa? Repulsão, né? Repulsão. Aí as caudas se afastam do DNA, liberou o DNA para ser lido. Tá? Captaram? Que doido? Então, quando tem essa enzima, ela acetila, faz a cromatina ficar aberta. A cromatina aberta é o descondensado. Aí tem expressão gênica. Entenderam? Agora, e se eu tirar o acetil, como está aqui, ó, com essa enzima chamada HDAC, o que vai acontecer? Aí volta a carga positiva para a estona. Aí olha como é que está aqui, ó. Aqui você consegue ver o DNA, ó, onde está o meu pontinho vermelho? Tá? Olha aqui embaixo, ó. Você está vendo que aqui o DNA é essa linha branca aqui, ó. E agora lá, ó, dá para ver? Não, escondeu o DNA. Entenderam qual foi a ideia agora? A segunda função das estonas, além de controlar o empacotamento, está controlando agora o quê? A expressão gênica. Aí, a cauda da estona, ela sofre modificação química. Cada estona tem o seu mecanismo de modificação química. Eu gosto de brincar dizendo o seguinte, qual a ideia da estona? Ela é um cofre que ela guarda um segredo. Esse segredo é o DNA. Se a célula acionar o código certinho do cofre, eu posso abrir essa área aqui, ó, e os genes aqui são expressos. Captado? Se eu não quiser mais o gene expresso, o que eu faço? Eu fecho a porta do cofre, ó. Então tem alguém que digita para abrir e tem alguém que digita para fechar. Entenderam a lógica? Isso aqui é também chamado mecanismo epigenético. Isso aqui tem uma área muito bonita. Também, Nicole, serve como proteção. Eu tenho que proteger o DNA também contra danos. E também tem hora que eu não posso ter um gene ativo em um momento que a célula não precisa daquela proteína. Tá? As proteínas vão sendo reguladas em função da necessidade da célula. Dúvida? Tudo bem? Posso seguir? Aqui eu já estou no CREO 3 para o 4. Eu tenho uma dúvida, professor. Ah. Então, tipo, vai ser essa variação de carga na cauda das estonas que vai determinar o que é heterocromatina e eocromatina? Exatamente. Beleza. Exatamente. Tá? E aí, como é que determina que vai abrir ou não? Essas enzimas todas aqui, ó, elas sofrem influência ambiental. Eu vou dar um exemplo, alimentação. Essas enzimas aqui, ó, elas sofrem ação dos componentes da dieta. Então, eu brinco dizendo o seguinte, ó, se não tiver entendido nada na conferência, só guarda isso, comer brócolis é bom. Tá? Na prova lá do professor Ranieri, né? Tô brincando, não faz isso não, pelo amor de Deus, né? Fala assim, comer brócolis é bom. Mas por quê? A gente sabe que tem vários componentes do brócolis que atuam diretamente nessas enzimas, modelando o funcionamento delas, modulando o funcionamento delas. Que medo. Ok? Alho, cebola atuam modulando essas enzimas. Beber vinho tem um componente chamado resveratrol, que ele modula o funcionamento dessas enzimas. Partiu vinho! Mas pediu uma coisa, isso em doses equilibradas, ok? É um cálice.
Se for a garrafa toda vez, aí a gente muda o contexto da aula. Vamos para para a área de toxicologia. Ok? Professor, Oi. existe alguma circunstância em que uma uma região controladora localizada em um cromossomo, ela ativa um gene localizado em um cromossomo diferente? Se acontecer isso, vamos ter uma pane de funcionamento celular. Não é bom que aconteça isso, tá? Então tem que estar tudo regulado. Muito bem, eu mexi com o lado etílico aqui do pessoal. A conferência entrou no seu momento etílico pedagógico. Muito bem. Professor, Agora todo mundo gostou, ó, do vinho, ó. Boa! Oi, fala, pode dizer. eu falei ali no chat, só que eu acho que o senhor não viu. Essas enzimas, a RAT e a HDAC, elas. Qual é o estímulo que elas recebem? Tipo, como é que elas sabem a hora que elas têm que atuar? Elas atuam na célula, mas quem que dá esse estímulo para elas? Ah, tá. Existe um mecanismo de sinalização dentro da célula, que eu vou pôr até um nome, é chamado transdução de sinal, tá? O que é a transdução? É uma cascata bioquímica de proteínas que conversam entre si para sinalizar, tá? Então, a gente tem um mecanismo intracelular que ele consegue conversar, captar a mensagem na membrana, passar pelo citoplasma e chegar até o núcleo para ativar essas enzimas, tá? Aí esse sistema de sinalização é chamado transdução. É o sistema que responde aos hormônios, por exemplo. Tá bom. Tá bom? Obrigada, professor. De nada. Então, ó, vou passar um outro Professor? vídeo. Oi. Ai, perdão, você estava falando e eu te interrompi. Manda, Gabriel. Só uma dúvida. Eu posso concluir que os genes que sofrem epistasia de outros genes estão sempre em um estado de heterocromatina, por não se expressar, vamos dizer assim? Não necessariamente, tá? Pode ser com relação a nível de expressão, tá? Porque né, você pode ter todos os genes ali se expressando, mas eu posso ter algum que tem um nível de expressão maior que o outro, aí ele se sobressai em relação aos demais, tá? Aí tem a ver com a intensidade da transcrição. Ajudou? Sim. Obrigado, professor. Tamo junto. Você ia falar da condensação do corpúsculo de Barr? Não, só lembrando que você ia falar e parou de gravar, e você colocou para gravar de novo. Aí você acabou falando como é que acontecia, por quê. Tá, me dá um segundinho, eu vou completar isso aqui, aí eu vou limpar ele com a parte da metilação, que aí fica melhor para a gente entender tudo, pode ser? Pode sim, obrigada. Não tá, de nada. Então, olha só, nesse videozinho, eu acho ele legal, que ele vai falar do seguinte, isso que a gente está falando chama epigenética, tá? O que é epigenética? É um sistema de controle da expressão gênica. Esse sistema, ele está envolvendo as nossas estonas, ok? Então, vocês estão vendo que estona é o cara, né? Porque determina o empacotamento do DNA e ainda determina quando os genes vão ser expressos ou não. Então, aqui, ó, se a gente pegar lá um cromossomo nosso, ó, aqui está descondensando, ó. Ó que massa, ok? Ele vai fazendo como se fosse essa ideia aqui, ó. Aí vai dar um zoom aqui, ó. Aí a gente vai ver lá, ó, olha a quantidade de nucleossomos que a gente tem por cromossomo, ó. E aí a gente entendeu quem são os nucleossomos. Isso aqui são as caudas, tá? Para representar as caudas, ó. E o DNA deu 2 voltinhas, né? E aí eu tenho as estonas aqui, ó. Cada estona dessa responde a uma sinalização biológica, tá? Isso aqui é como se fosse a senha de um cofre, que eu vou acionando ela, tá? Professor. Oi. Desculpa que eu buguei aqui. Essas esferas aí, elas são as estonas ou nucleossomos? Eu tô bugado aqui. As estonas é que compõem o nucleossomo, tá? Que eu preciso ter as estonas formando o octâmero, junto com o DNA dando 2 voltas, ok? Aí o conjunto todo é o nucleossomo, tá? Sem estona, sem o nucleossomo. Fechou? Certo, então, obrigado. olha só. Nas caudas aqui, ó, a gente vai ter as modificações químicas, ó.
Isso aqui é para representar o grupo acetil. Olha o que acontece com o DNA. Tá vendo que vai meio que afastando? Tá? É por uma repulsão química mesmo, tá? Negativo, fazendo repulsão de negativo. Aí você vê que, ó, o DNA ficou todo linear, ó. Então, essa é a nossa querida RAT. E tem a HDAC, que faz o contrário da RAT. Então, ó, na hora que está acetilando, olha como é que fica, ó, saindo da forma de heterocromatina e indo para a forma de eucromatina. Olha como é que é. É assim mesmo, viu? Mas não teve quebra do DNA, ok? Quanto mais acetilado, mais abre aqui, ó. Aí aquelas enzimas da replicação vão atuar, as enzimas da transcrição. Agora, se suspender o estímulo biológico, a HDAC vai lá, ó, e vai retirar o acetil. Aí olha o que acontece. Aí agora virou heterocromatina, ó. Entendeu que não é lindo demais? Durante o desenvolvimento embrionário, é isso que vai acontecer. É um eterno liga e desliga durante os 9 meses e mais um bocadinho. Porque tem que ir definindo padrão, desenvolvimento, maturação dos órgãos. Isso aqui é a ideia de um gene, de um cromossomo nosso, ó. Tá? Eles não são todos iguais assim, ó, mas você tem as áreas, ó, aqui para representar os genes, tá? Área de eucromatina, então eu sei que aqui os genes se expressam. Área de heterocromatina, os genes não se expressam. Algumas áreas vão ficar sempre em heterocromatina, outras ficam alternando, tudo bem? Tá? Outro mecanismo, a gente tem a metilação do DNA. Além das estonas, porque olha só, a estona, ela não está controlando o abraço que ela dá no DNA, né? Pelo abraço, ela define se esconde ou não o gene. Existe uma outra forma, aí eu vou brincar dizendo que é a capa de invisibilidade do Harry Potter. Quem assistiu Harry Potter, ele não ganha uma capa de invisibilidade? Aí, a gente tem uma ideia mais ou menos assim. O que é a nossa capa de invisibilidade para um gene? É a metilação, tá? Esse símbolo aqui, ó, é quando a gente quer dizer que pode ou não metilar. Aqui, ó, essa região de controle, chamada promotor, que eu vou falar também daqui a pouquinho, é uma região que controla a expressão dos genes, tá? Para dizer se o gene pode ser transcrito ou não. Se não está metilado, deixa o gene ser transcrito. Se eu metilar, o gene não é mais transcrito, tá? O que é o promotor? É como se fosse quando você vai em casa acender a luz, você não vai lá no interruptor e não aciona para ligar? Aqui é mais ou menos essa ideia, tá? Na hora que eu metilar o promotor, eu estou dizendo, gene, entre no módulo off, desliga o gene. Fechou? Qual a importância da metilação? Quando a gente pega a célula-tronco em desenvolvimento embrionário, células-tronco têm o seu DNA altamente metilado. Por quê? Pegaram? Uma boa pergunta, né? Vamos pegar no nosso módulo. Célula-tronco embrionária tem DNA, o seu DNA é altamente metilado. Por quê? Primeiro, quem é uma célula-tronco? Células com alto poder de diferenciação, totipotentes. Isso, ela pode se diferenciar em qualquer coisa? Pode. Nos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário, será que é uma boa ideia a célula sair se diferenciando? Não. 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 Então, como é que você faz para controlar? Metiliza. Metila. Metila, isso. Ah, isso. Na hora que você metilar, porque olha só, célula-tronco não tem programação para ser qualquer célula. Então, como é que eu posso fazer? Eu desligo todas as programações, sai metilando tudo. Agora, à medida que essas células forem ganhando posição no embrião, nos seus devidos folhetos embrionários, é a hora que determinados genes vão sendo desmetilados. Aí eu vou dizendo, agora esses genes devem ser expressos. Ok? Se eu tiver uma falha, é a hora que pode ter, por exemplo, um teratoma. Oh! Oh! Tudo casado. Ô, professor,
Ou, Na heterocromatina, então, todas as regiões promotoras não são metiladas? Ou não, ele não chega a entrar nessa parte? não, aí agora você está vendo um segundo mecanismo de controle. Tá. Além das estonas, a gente tem agora a metilação que pode controlar, tá? Tá, Agora, entendi. Uhum. Então eu posso ter uma eucromatina metilada? Uma eucromatina? Pode. Ela só não vai ser expressa, né? Tipo, não vai conseguir ser lida, no caso. Exatamente, ela está exposta, mas ela não vai ser lida. Tá, entendi. Beleza. Uhum. Tá, vou aproveitar que acho que foi você que tinha falado, por exemplo, do cromossomo X da mulher, o corpúsculo de Barr. Como é que faz? Além de fazer uma heterocromatina desse cromossomo, metila ele. Sai metilando todos os promotores. Porque se eu metilar todos os promotores dos genes, o que acontece? Não transcreve. E se eu empacotar o DNA todinho, ficar bem empacotadinho, os genes ficam tão escondidos, que sem chance. Então, além de metilar, compacta. Aí nasceu o cromossomo X inativo da mulher. Oh! Ajudou a entender a importância do promotor e da metilação? O promotor é que vai dizer se o gene pode ou não ser transcrito. Como é que você pode fazer para o promotor ficar expresso? Deixar ele na eucromatina. Se eu não quiser que se expresse, deixa na heterocromatina. Se isso ainda não for suficiente, você metila. Mas, tipo, como esse carbono que você vai adicionar impede a expressão? É porque vai ter o seguinte: eu tenho que ter uma enzima para ligar o DNA, certo? Vamos imaginar que o meu papel é o DNA e a enzima. Na hora que coloca o metil, é como se eu colocasse alguma coisa no caminho que não deixa a enzima chegar, tá? Faz um impedimento, eu ponho alguém no caminho, a enzima tenta, mas não consegue mais se ligar ao DNA. A enzima é o DNA polimerase? Aí a RNA polimerase. Beleza. Tá? E aí vem o seguinte, para casar com o módulo que vocês estão estudando. De onde vem esse metil? Amazon, Magalu. De onde vem esse metil? Extra, Carrefour Bairro. De onde vem esse metil? O único lugar que eu penso que tem cadeia de ácido graxo seria a membrana plasmática, mas eu não sei. Aí que tá, olha só. Você vai ter doador de metil, essa vitamina aqui, ó. Ácido fólico. Aí vem uma estratégia. Mulher, quando está pensando em ter filho, a gente muitas vezes já vai orientando para que ela tenha desde o início uma suplementação com ácido fólico, tá? É esse ácido fólico que o embrião vai usar para metilar os genes, para dizer quando deve ou não transcrever genes para ajudar a definir a morfologia do embrião. Que medo, né? Tá? Pegaram? Então, ácido fólico vem direto da... Oi? Você pode repetir essa última parte, por favor? Tá, olha só. O ácido fólico, ele é um doador natural de grupamento metil. Então, por exemplo, mulheres que estão pensando em engravidar, a orientação é que ela comece com uma suplementação com ácido fólico alguns meses antes. Para quê? Para ela acumular ácido fólico suficiente para ajudar no desenvolvimento do embrião. Que o ácido fólico vai fornecer metil para esse sistema de liga e desliga dos genes, tá? Entendi, obrigada. Tá? O ácido fólico, ele é importante para ajudar na produção das bases nitrogenadas do DNA. O ácido fólico é importante para a produção dos aminoácidos. Então, ele é uma vitamina super importante para o funcionamento nessa fase do desenvolvimento embrionário. Entenderam a ideia da metilação? Tá? E essa metilação tem uma curiosidade. Ela tem um fenômeno que a gente fala que tem uma influência parental. Olha que doido. O que eu estou dizendo?
os gametas, tanto masculino quanto feminino, eles eram o padrão de metilação deles, certo? Tanto o ovócito quanto o espermatozoide, eliminam as metilações. Na hora que fecunda e forma o zigoto, aí reaparecem essas metilações. Só que não pode vir metilação, por exemplo, vamos imaginar que é o mesmo, eu tenho que herdar o mesmo gene do pai e da mãe, certo? Pode ser que o da mãe está metilado, do pai não. Quando forma um indivíduo, lembra que eu falei que as metilações não são zeradas lá nos gametas? Na hora que esses genes se combinam no novo indivíduo, agora pode acontecer de ter metilação do gene paterno e não do materno, por exemplo. Tá? Então ainda tem essa curiosidade. Ou pode acontecer que a metilação veio pelo lado materno e aquele gene metilado, ele fica metilado em você. A gente chama isso de imprinting. Tem esse xingamento aqui, ó. Para vocês guardarem. Deixa eu pôr o nome aqui, ó. Então, as metilações, elas podem ser herdadas, ok? Você tem metilação que você vai herdar de um dos parentais. Ou... Professor, isso acontece naquela região do pronúcleo, né? Pronúcleo materno e o pronúcleo paterno? Isso. E aí, quando se fundir e virar o núcleo só para virar o óvulo, aí é a hora que eu posso começar a ter um esquema de liga e desliga genes. Então, eu posso ter gene paterno que é metilado, que vai se manifestar metilado no filho ou na filha. Tá? Então, a gente ainda herda esses padrões de metilação. Obrigada. Professor, Oi. explica de novo rapidinho sobre o imprint que eu não entendi. Tá, o que é o imprint? É uma herança desses padrões de metilação, tá? Pode ser assim, que no seu pai um determinado gene está metilado. Esse gene do seu pai, que foi passado para você, na hora que você começou o desenvolvimento embrionário, ele fica metilado quando for o lado paterno, por exemplo. Tá? Então é como se fosse um padrão de herança que você tem de metilação. Você pode ir adicionando metilações ao longo da vida. E você tem metilações que você vai herdar dos pais. Que louco, não é? E isso vai definir características suas. De boa? Respondi, Dalila? Tá? Então tá aqui, ó, o exemplo, ó. Eu posso ter lá, ó, no gameta veio lá, ó, a metilação aqui, ó. Na hora que vai formar um indivíduo, aí quem metila é o gene de herança paterna. O gene de herança materna, desculpa, gente, aí ele se manifesta. Porque lembra o seguinte, aqui, ó, esse gene metilado vai estar desligado. Então só vai funcionar esse aqui, ó. Professor. É outro jeito de controle da expressão do gene. Bem? Aí eu vou entrar na reta final aqui, para a gente entender essa expressão gênica. Mas a gente já viu o seguinte, como é que você pode controlar a expressão? Pela remodelagem da cromatina, não é? A eu e a heterocromatina, com a RAT e com a HDAC. Você pode ter também outro jeito de controlar a expressão por meio da metilação. Metilou, inativou. Guarda o mantra. Metilou, inativou. Acabou. Vinícius? Aí que tá, Vinícius. Ó, a metilação não é só por fator genético, tá? Por exemplo, cigarro, a queima do cigarro gera 50 substâncias que têm potencial de agredir o DNA. Você pode ter uma metilação do seu DNA que vem pela fumaça do cigarro, tá? Aí agora não é mais um fator, é uma agressão, tá? Então você pode ter dano no DNA provocado por metilação pela química do cigarro. Aí nesse caso já não é um fator benéfico, ok? Mas, tipo, não ocorre a metilação sem ser por, tipo, agentes externos do corpo, a não ser por fatores genéticos, né? Por exemplo, você tem que ter essa enzima aqui, ó, chamada DNA metiltransferase. É essa enzima que metila o nosso DNA, tá?
Entendi. Mas, por exemplo, isso é tão louco que eu vou dar uma situação que o pessoal estava analisando, soldados americanos que voltaram da Guerra do Golfo, e soldados quando voltam de guerra, é muito comum caso de suicídio deles. Aí foram analisar o funcionamento, o padrão de expressão gênica do cérebro. Viram que esse padrão fica alterado se comparado a uma pessoa que não vai para a guerra. Então você pode, olha só que doido, eles têm estresse pós-traumático da guerra. Isso impacta no padrão de metilação dos genes que estão nos neurônios, lá no sistema nervoso. Captou que louco? Tá? Vou dar um outro mais doido. Viram um experimento com ratos. Tem rata que quando produz a ninhada, tem rata que tem o hábito de lamber os filhotes, tá? E tem rata que não lambe, não rola lamber o bicho, não. Ele fala, não, isso é muito nojento, eu não vou lamber, não. Mas tem outras que dão umas lambidinhas, tá? Aí vira o seguinte, as ratas que lambem os seus filhos, os filhotes eram calmos, tranquilos. As ratas que não lambiam os seus filhotes, os filhotes eram estressados. Tá? Aí foram analisar o genoma deles. E aí fizeram um outro experimento. Que pegaram o seguinte, aqueles filhotes que eram da rata que não lambia, eles transferiram para a rata que lambia. A rata passou a lamber eles. Eles mudaram o comportamento. Quando analisaram, o perfil de metilação dos dois grupos é diferente. Professor. Ou seja, linha, 3 linha, comer brócolis é bom e lamba os seus filhos. Professor, Oi. Mas então aquela questão do inverno da fome de Holanda pode-se dizer que foi um efeito externo que causou uma metilação no DNA? Não só uma metilação, mas vamos dizer assim, uma alteração do padrão de metilação. Exatamente. Exatamente. Tá? Porque na guerra corta suprimento de alimentos, vitaminas. E isso pode interferir. Tá? Então, tem um padrão de alteração mesmo, viu? Então, professor. O ambiente impacta. Oi, Yasmin. Quer falar, Heitor? Fala, Heitor. Não, pode falar, não tem problema. Então, dá-nos primeiro. E questão de doença que acontece, tipo, herança genética, não tem como a gente, tipo, sei lá, através de remédio, alguma coisa, fazer essa desmetilação para inativar? Aí que tá, estão trabalhando nisso, mas o problema é que a metilação, o mecanismo, é igual para qualquer área do seu corpo, né? Para qualquer área do seu genoma, melhor dizendo. Então, os medicamentos que foram testados... Eles... atua em todo lugar, né? Exatamente, ainda não, a gente não consegue ter um efeito local, tá? Entendi. Mas estou pensando nessa ideia, viu? Essa ideia é viável, só que a gente ainda não consegue torná-la executável. Certo, tá? Entendi. Obrigada. De nada, Heitor? Professor, essa metilação não tem nada a ver, o senhor falou que passa dos pais para os filhos, né? Você pode herdar? Você tem dois tipos de metilação. A que você herda, que é o imprinting, e você tem metilações que você vai adicionando ao seu genoma ao longo da vida. Tá? Então, eu gosto de ficar dizendo que o nosso genoma, entre aspas, ele meio que vai aprendendo também. Então, essas metilações tipo print, ela tem a ver com, por exemplo, determinar a cor de olho de filho ou não? É um mecanismo de regulação. Aí, dependendo do que for o estímulo, o genoma entende que é para regular a expressão de determinados genes. Mas, então, por que, por exemplo, eu posso ter um irmão com olho azul e eu sem ter olho azul? Então, aí tem que tomar só um cuidado, porque tem a ver com a combinação dos genes, tá? Aí entra a probabilidade. É igual a história de distribuir as cartas num jogo, tá? É porque pai e mãe têm os seus genes. Esses genes vão sendo misturados, combinados. Essas combinações é que vão dando a variabilidade, tá? Então, aí vem em função de uma organização maior, que é o quê? Que é aquele querido crossing over, tá? A separação dos cromossomos que vão para cada gameta. Aí tá antes da metilação. Fechou?
Então, posso continuar? Vocês aguentam mais um bocadinho? São só mais 5 horas de conferência e eu acabo. É brincadeira. A Dalila olhou assim, não, eu tô brincando. Oh! Oh! E faz assim, oh! Não, mas é porque, ó, eu gosto de vocês. Então, bora. Então, olha só. Aí, a expressão, ela passa por 2 grandes momentos. A gente tem a replicação e tem o que a gente chama da expressão gênica, tá? O que é a expressão? É a transcrição com a tradução. Tudo bem? Então, é a transcrição com a tradução. Olha aí, Bernardo. Então, o que a gente vai ter? Aí vocês vão tomar cuidado. Ó, a replicação é uma fase anterior à divisão celular, ok? A expressão gênica é quando a célula está respondendo a estímulos. Então, você tem 2 grandes momentos na vida da célula. Quando ela não está se dividindo, ela está se expressando, tá claro? Então, tem hora que a célula para tudo para se dividir. Depois que ela se dividiu, aí ela vai executar a tarefa biológica dela. Ok? Então, aí a brincadeira, em homenagem ao Quino, né? O querido Quino que nos deixou essa semana, né? Ah, adorei, Rebeca, muito bem. Aí faz ó. E tá me ouvindo aí? Qual é o nome da sua mãe? Sim, Ana Paula. Ana Paula, um abraço. Fica comigo, hein? Então, ó. Então tá ali a brincadeira, ó. Então vocês já sabem hoje da conferência quais são os mantras. O sentido da vida, 5 linhas, 3 linhas. Comer brócolis é bom. E qual é o outro? Lamba os seus filhos. Ok? Tem que lamber os filhos. Isso interfere no padrão epigenético. Ok? Eles vão ficar chateados, mas fala, olha, é um fator epigenético. Mas tirando a brincadeira. Então, olha só. Na hora, qual é a função de cada uma das moléculas? O DNA tem que armazenar informação. Essa informação é o gene. Esse gene, para se manifestar, depende de um intermediário, que é o RNA. E esse RNA vai produzir a proteína que tem a função de executar a função biológica. Então, por exemplo, a gente só consegue realizar a contração muscular por causa da dupla sertaneja, a quitina e a miosina. Ok? Você só consegue absorver glicose graças à insulina. Você só consegue se defender contra invasores porque você produz anticorpos. Tudo isso são proteínas, ok? Você metaboliza os componentes da dieta graças às enzimas. Tá? Agora, para vocês entenderem, as proteínas têm que executar as tarefas todas. E aí a brincadeira, né? Chuta na prova DNA e chuta na prova proteína. O RNA tem que levar a instrução para o ribossomo fabricar a proteína. Essa instrução está armazenada no banco de dados que é o DNA. Para vocês entenderem a magnitude de quem é o DNA, eu achei uma matéria de jornal essa semana. Eu vou abrir aqui rapidinho, ver se está. Abriu a matéria para vocês aí? A pergunta. Abriu. A pergunta que fizeram é o seguinte: quanto de informação que o DNA armazena? Uma boa pergunta, não é? O pessoal descobriu, deixa eu achar aqui, a capacidade de armazenamento do DNA. É uma coisa pequenininha. Deixa eu só ver aqui. Agora eu não acho. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu pôr aqui. Pronto, tá aqui, olha só. Isso saiu numa revista que é na Science, ok? 1 grama de DNA pode armazenar o equivalente a 215 petabytes. Vocês têm ideia de que diabo é isso? Vocês têm ideia de quem que eu xinguei? Não. Então, eu vou ajudar vocês. Isso aqui é um HD externo, certo? Esse HD tem 1 tera. 1 grama de DNA armazena informação suficiente para encher 1 milhão desses aqui, ó. Mas é que ele quer que carrega tudo, né? Ele quer que... Tudo bem? Oh! Oh! Oh!
Professor, Sua mãe aí, manda sua mãe aí também. Ela fez ó. a gente Ela vai ter. mandou um abraço para você também, professor. Um abraço. Então, 1 grama, tá? Só para vocês terem ideia, por que a gente tem que estudar DNA? Porque 1 grama de DNA é igual. Vou pôr até aí no chat para vocês, ó. Professor, a gente vai ficar na regulação gênica só de eucariotos ou vai das bactérias também, que eu sei que é Não, um ele pouco só vai ficar diferente? do eucarioto, que é para ficar associado com o módulo de concepção, tá? Que é a formação do ser humano, ok? Mais para frente vocês vão ter disciplinas específicas, tá? Aí vocês vão estudar um pouco mais. Então vocês entenderam quem é o querido DNA? Entenderam que ele é um baita de um banco de dados, né? Então tá, por que eu estou falando isso? Olha só o que a gente sabe. A princípio, no nosso genoma foram identificados 21 mil genes, que teoricamente dá para codificar em torno de 1 milhão de proteínas diferentes. Esse número está errado, tá? Provavelmente esse número vai aumentar. Mas, teoricamente, o seu sistema imune é capaz de produzir anticorpos contra tudo que a natureza é capaz de produzir. Teoricamente, tá? A gente só esqueceu de acertar isso com o coronavírus, né? Mas deixa quieto, é outra palestra. Ok? Mas, teoricamente, você é capaz de gerar defesa contra virtualmente tudo do planeta. Aí fica a pergunta, como é que poucos genes fazem tudo isso? Né? Fica uma questão. E aqui é só para vocês terem ideia da composição do nosso genoma. Apenas menos de 2% do seu DNA é que contém os genes. Quase 26% do seu genoma são os introns. Isso tudo aqui são outros elementos genéticos que são derivados de vírus ou retrovírus que foram incorporados ao nosso genoma, tá? Uma curiosidade, a nossa evolução é muito dependente da interação com vírus. 45% do nosso genoma não é nosso, é DNA de parasitas. Tá? Vocês estão cansando já, não? Ok? Todo mundo, muito bem. Ótimo, muito bem, galera. Mas é só para vocês entenderem da complexidade do nosso genoma, fechou? Então, aí, por exemplo, qual é a função da replicação? Aqui é bom lembrar que tem a ver com desenvolvimento embrionário, porque todas as células do embrião, depois que tem o zigoto, elas têm que se dividir por mitose, não é assim que funciona? Então, o que é a mitose para acontecer? Tem que primeiro ocorrer a replicação. Que eu tenho o seguinte, ó, aquele cromossomo original, gostei, Vinícius, muito bem. Ele pôs o O vezes 215 petabytes, show. É mais resumidamente. Então, olha só, o que a gente tem? Cada cadeia de DNA tem que ser separada para a síntese de uma outra. A gente chama isso de modelo semiconservativo, ok? Então, o DNA original, ele se separa, né, as cadeias, e servem de molde para recuperar a outra. Por isso, a importância do pareamento ATCG. Por quê? Se eu tenho uma cadeia apenas, a célula é capaz de reconstituir a outra, fazendo pareamento entre adenina, timina, citosina e guanina, certo? Onde ocorre a replicação? Na fase S aqui, ó. Onde ocorre a mitose ou meiose? Aqui, ó. Então, qual é o outro mantra? Primeiro duplica o DNA para depois dividir a célula. Faz sentido, não faz? Copia todo o banco de dados. Depois que copiou, aí eu tenho condição de dividir para 2 novas células. O que é o processo embrionário? É fazer esse reloginho funcionar sem parar. E a cada divisão eu aumento exponencialmente o número de células do indivíduo. Aqui eu vou pôr um videozinho que eu acho que fica mais fácil para resumir o conceito da replicação, tá? Deixa eu só pôr aqui a legenda. Olha lá, ó.
vou pôr esse esqueminha, só para a gente ter uma ideia como é que funciona. Aqui está o querido DNA. Essa enzima chamada helicase, ela vai desnaturando ali, ó, separando as cadeias de DNA, ó. Nunca mais elas voltam a se parear, ok? Tudo isso aqui são proteínas não histônicas, que elas vão se ligando aí ao DNA para dar condição para que essa enzima chamada DNA polimerase sintetize a nova cadeia. Ok? Então a gente vai ter um panorama assim, ó. Uma fita é sintetizada continuamente e a outra ela é sintetizada em fragmentos, tá? Que a gente chama de fragmento de Okazaki. Vocês devem ter visto isso em algum momento aí quando vocês estavam estudando. Por quê? O sentido da vida não é 5 linhas, 3 linhas? Nós temos um problema, olha só. A replicação está vindo para cá, ó. Só que, ó, o que faz a DNA polimerase? A replicação vem para cá. Ela não foi para o lado oposto? É que ela sintetiza aqui, ó. Ela pega essa molécula chamada primer, que é um orientador para dizer, ó, enzima, você tem que correr no sentido da vida. O primer orienta o sentido da vida, tá? Aí a polimerase vem, ó. Só que ela não está ficando longe do local de replicação. Então ela sintetiza um pedacinho, ó. Aí ela vai parar e vai voltar lá para o início. Então, nesse caso aqui, essa cadeia vai sendo sintetizada em pedaços. Só que vem uma polimerase que ela é capaz de remover lá aqueles primers e ela vai refazendo os pedacinhos, ó. Tá? Brincando de grão em grão, você monta uma molécula. Esperaram a rima, né? Mas não tinha, não. Mó sem graça mesmo, tá? A ideia é isso aqui, ó. Uma cadeia é sintetizada 5 linhas, 3 linhas, no sentido aqui da replicação. A outra cadeia temos um problema, porque o 5 linhas, 3 linhas está indo para o outro lado, ó. Qual é a alternativa? Fabrica essa cadeia inicialmente em pedaços. Tá? Depois, existem enzimas que vão fazer o preenchimento dos espaços. No final, essa cadeia fica contínua, igual à anterior. Ok? Por quê? Eu tenho que sintetizar ambas as cadeias simultaneamente. Uma vai pelo método contínuo, a outra vai pelo método descontínuo. Ok? Que é essa ideia aqui, ó. Essa cadeia é chamada fita líder, que eu só preciso pôr primer uma vez nela e sintetiza. A outra fita retardatária põe assim, ó, primer, a enzima preenche. Aí aqui, ó, fragmento de Okazaki, ó. O que é o fragmento? É o primer mais o DNA. Aí vai vir uma enzima chamada polimerase 1 que remove o primer. Tá? E aí preenche com DNA. E vem uma enzima chamada ligase, que junta os pedacinhos. No final, essa cadeia, ela também vai ficar contínua, igual essa aqui. De boa na lagoa? Tá? Eu vou deixar isso aqui, mas não vai cair em prova também, mas é só para vocês saberem o seguinte. Olha o tanto de enzima que tem que atuar na replicação. Tá? Não precisa decorar elas, não. Mas é só para vocês saberem que tem um monte de enzimas. Por que tem que ter esse tanto de enzima? É porque tem que satisfazer uma função que é chamada fidelidade. Eu tenho que copiar as cadeias de DNA sem erro. Elas não podem sair com mutações. Tá? Aí, por isso, tem que ter esse tanto de enzima para replicar. O que é uma réplica? Não é uma cópia idêntica, uma cópia perfeita. Então, tem que ter esse aparato enzimático todo. Mas o que nos interessa é entrando na última parte. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. A última parte agora, reta final. Respirem. Vocês estão bem? Todo mundo foi para a luz? Alguém está em derrame? Ainda tem um pezinho aqui na Terra, professor. Dá para ir. Bom, vocês estão com alguma dúvida? É porque agora eu fui lá no CREO 6 mesmo, hein? Empolguei, hein? Essa última parte eu viajei, ó. Essa última parte eu viajei legal. Oi? Essa última parte eu viajei legal. Da replicação? É, mas se eu quiser não precisa repetir, não. Depois eu vejo a gravação, não tem problema. Replicação não precisa se preocupar tanto, que é mais assim, o que eu quero que vocês guardem? A replicação é um processo extremamente complexo, tá? Mas as duas cadeias de DNA que são sintetizadas,
elas vão ser sintetizadas livres de erro. Elas são livres de mutação, ok? Tá? A margem de erro da replicação, só para vocês terem ideia, o sistema de replicação, para ele errar um pareamento, é uma vez a cada bilhão. Tá claro? Só para vocês terem ideia, é essa a mensagem. Ou seja, olha a parte motivacional. É mais fácil você acertar na Mega Sena do que as enzimas de replicação gerarem uma mutação. Motivacional, não foi? Então, outro mantra, joga na Mega Sena. Ok? Aí pode pensar, sou mais eficiente que a DNA polimerase. Tudo bem? Então, a última parte, na expressão gênica, é a hora que eu tenho que pegar o seguinte, a informação que está no gene, e eu tenho que transformar essa informação em uma sequência de aminoácidos numa proteína, tá? Então, o que é um gene? É uma sequência que codifica uma proteína ou um RNA, ok? Então, a gente vai ter o seguinte, deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr só um pouquinho mais para frente. Ao longo da molécula de DNA, eu vou encontrar os genes, ok? Os genes ficam espalhados ao longo do comprimento de uma molécula de DNA. A quantidade de genes por cromossomo é diferente, tá? Cada cromossomo tem a sua quantidade de gene. E um gene que está no cromossomo 1 sempre vai ficar no cromossomo 1. Tá? Qual é a ideia? Na hora da transcrição, eu vou pôr até assim, ó. Tá aqui a informação do gene, certo? Aí eu vou mudar em enzima. Eu vou para uma enzima chamada RNA polimerase. Se for DNA polimerase, se for essa aqui, ó, eu vou pôr até no chat aqui, ó. Se o chat deixar, que até ele já travou. Ó, se for essa enzima aí, ó, é replicação. Se for essa aqui, ó, a transcrição, olha só que doido. Essa cadeia de DNA, ela vai ser lida, ok? Na hora que ela for lida, eu vou mudar, não vai ter mais o pareamento Aguinaldo Timóteo Gal Costa. Agora, o pareamento é assim, ó. Se eu tiver uma adenina no DNA, eu tenho agora uma uracila no RNA. Se eu tiver uma timina no DNA, substitui por uma adenina no RNA, certo? De tal forma que a gente vê que sumiu a timina daqui, não foi? Agora, olha só, compara essa sequência aqui, ó, com essas cadeias de DNA. Essa sequência de RNA é mais parecida com quem? Com a primeira. Com a primeira. Olha só como o DNA é doido. Essa fita foi transcrita, certo? Mas a sequência produzida é dessa aqui, ó. Então, como é que a gente faz um RNA? Se eu tiver uma fita codificante, que está no sentido da vida, você só copia a sequência da fita codificante e onde for timina, você troca por uracilo. Captaram que doido que funciona? Qual é a ideia de transcrição? Vamos lá. Não desista, vem comigo, eu tô acabando. Com vocês, mas eu tô acabando. Brincadeira. Então, olha só. Guarda o seguinte, o que é a replicação? Imagina que você tem no núcleo uma biblioteca com 46 livros. Nesses 46 livros, existem 20 mil genes, ok? Tá? Só que essa biblioteca não permite que você saia com livro. Mas a biblioteca te autoriza a copiar o que você quiser. Você pode copiar o que te interessa. Só que o texto, ele está escrito em inglês, ok? Mas você pode copiar o texto. Você pode sair com a cópia. Na hora de estudar, você passa para um colega que possa fazer a tradução para o português, ok? O que eu estou resumindo? O que é a expressão gênica? É a hora que você faz a transcrição. O que é a transcrição? Você faz a leitura do gene. Aí você sai com RNA, que o RNA pode sair do núcleo. Esse RNA leva a instrução para fabricar uma proteína.
Onde que proteína é fabricada numa célula? Sempre no citoplasma. Captaram qual é a lógica da expressão gênica? Então, a célula, ela permite que seja feita a cópia da instrução que vai fabricar a proteína. Aí copiou na forma de RNA. Esse RNA, ele pode ir agora para o citoplasma, onde lá ele é traduzido. Tudo bem? Então tá. Aí então, para a gente completar. Como é que é formado então um gene nosso para que aquela enzima RNA polimerase ela seja capaz de transcrever? Um gene nosso, ó, tudo isso aqui é DNA, tá? Ele é feito do promotor, a região codificadora e uma região terminadora. Isso aqui é o promotor que controla a transcrição, tá? Todo gene tem que ter um promotor. De boa? Esse promotor é que vai dizer, olha, RNA polimerase pode transcrever aqui, ó. Só que aí entra uma particularidade dos eucariotos. O nosso genoma, ele é alternado entre o exon e o intron. Olha que nome bonito, tá? O que é o exon? É a sequência de DNA que codifica a proteína. O intron é uma sequência de DNA que não codifica a proteína. Tá claro? O que funciona assim para nós? Ó? O nosso genoma é muito grande e complexo. Mutações no nosso genoma criam problemas, criam defeitos. Qual foi a ideia da mãe natureza? Quando ela colocou o intron, foi uma forma de impedir que as mutações causem danos à região que vai gerar uma proteína, tá? Então, qual é a função do intron? Ele serve como proteção contra a mutação, tá? Eu vou pôr aí para vocês no chat. Intron, ele faz isso aí, ó. Por quê? Tá vendo aqui, ó, a gente tem um mecanismo chamado splicing. O que é o splicing? A gente vai remover os introns para unir os exons. Ó, isso aqui é o seu RNA, ó. Então, olha que doido. Para nós é assim, ó, transcrição, processamento, tradução. Tá? Aí o que a gente vai ter? Olha só que doido. Remove o intron, porque se tiver uma mutação no intron, ela não vai para a proteína, tá claro? E outra coisa, o intron permite fazer isso aqui, ó. Show? Deixa eu mostrar como é que funciona essa doideira. É isso aqui, ó. Só um instantinho. Espera que eu estou no slide 8.540, já estou acabando com vocês, tá? Mas não se assustem, calma. Só falta mais 627 slides. Estou brincando, hein? Professor, falando nisso, você vai disponibilizar os slides? Posso disponibilizar. Eu passo para o Ranieri, pode ser? Pode. O senhor pode postar no mural do Classroom da conferência. Também. Tá bom. E eu vou ver aqui, porque como a gravação quebrou, aí eu posto as duas gravações lá também. Tá? Aí, olha só, então, para a gente encaminhar. O que a gente tem aqui, ó? O que é o splicing? Isso aqui é um gene nosso, ó. Que ele é separado aqui, ó, nos exons, ó. Isso tudo aqui é intron, ok? Essas coisas grandonas aqui, ó. Qual é a ideia do intron? Ele permite que um determinado gene seja processado de formas diferentes, ó. Fechou? Então, aqui você está vendo o seguinte, olha. Aqui, essa proteína tem a combinação desses 5 exons aqui, ó. Que vão dar essa proteína. Essa proteína faz uma função biológica. Tá? Agora, dependendo do estímulo que a célula recebe, ela pode combinar os exons de formas diferentes e originar outra proteína. A proteína B, estruturalmente, é diferente da A. E ainda dá para combinar esses exons de outra forma
para sair uma outra proteína. Ou seja, para ver o seguinte, como é que funciona então o nosso genoma? Por que a gente tem esses introns? É porque com o aparecimento dos introns, uma mesma área do nosso genoma, ela pode ser lida e processada de formas diferentes para originar proteínas diferentes, ok? Aí agora faz sentido, ó, porque teoricamente a gente só tem 20 mil genes. É porque por meio do splicing, eu posso combinar esses exons de formas diferentes para gerar proteínas diferentes, ok? Professor, Alguém está aí? Ninguém fez mais ó. Façam ó. Não vão para a luz, não. Fiquem comigo. Eu estou acabando. Ó. Abram as câmeras. Alguém diga ó. Ó. Já tá assim o ó. Você já falou assim, ó. Ó. Ó, resistam que tem um slide surpresa no final, viu? Oi, mas fala. Quem ia perguntar? Desculpa interromper. Eu não sei se o senhor comentou, pelo menos eu não escutei. Esse splice ele ocorre durante ou após a transcrição do RNA precursor? Ah, muito bem. Ocorre assim, ó. Primeiro você tem a transcrição, para depois ter o splicing. Tudo bem? Primeiro é a transcrição, para depois o splicing. Aí é que nasce o RNA mensageiro, que vai lá para o querido ribossomo. Captaram que louco que é? Agora, por que a gente criou esse mecanismo para nós? Porque todas as células nossas, elas têm que funcionar no tecido todas sincronizadas, ok? Por meio desse mecanismo, é possível sincronizar o funcionamento de células que estão no mesmo tecido. Aí elas podem todas produzir determinada proteína na hora certa, ok? Aí não fica... você não tem um funcionamento assíncrono, tá? Fica tudo agora organizado, padronizado em termos de expressão. E sem contar que agora, fazendo isso, você acumula mais informação no genoma. Tá? Entenderam a função do intron? É que ele protege o seu genoma, tá? Contra mutações, porque o intron, ó, ele vai ser descartado lá no processamento. Só as caixinhas que vão virar RNA, ok? E outra coisa, esses introns podem permitir que os exons sejam combinados de formas diferentes. Aí vão surgindo proteínas diferentes. Cada uma é produzida em função de estímulos, ok? Tá? Oi, peraí, Rebeca disse o quê? Pode, Rebeca. Ó, a Rebeca fez uma pergunta boa. O splice pode acontecer várias vezes em uma mesma transcrição? Sim. E formar proteínas diferentes? Sim. Vocês vão ver isso muito quando vocês pegarem em fisiologia. A produção de vários hormônios, principalmente hormônios de controle mineral, eles saem por esse mecanismo aqui, ó. Aí sai um hormônio para controlar metabolismo de cálcio, um de ferro, tá? Outro de sódio, e eles saem todos da mesma área do seu DNA. Tudo bem com esse mecanismo aqui louco? Aí, para a gente completar, então, olha só. Vocês devem ter visto sobre fatores de transcrição. Deixa eu pegar aqui assim, ó. Isso aqui, ó. Essa figura eu sei que é muito louca, porque olha só. A gente sabe que todo gene tem que ter um promotor, não é? Não é ele que controla para dizer se o gene vai ser transcrito ou não. Não é assim que funciona? Antes do promotor, você pode ter elementos regulatórios que eles são importantes para dizer a velocidade do gene, tá? A velocidade de transcrição do gene. É igual a minha brincadeira. Eu não falei que eu comecei no CREO 1 e estaria lá no CREO 6? Não é? É mais ou menos isso aqui, ó. Lá no seu genoma, antes dos promotores, a gente pode ter acentuadores, tá? O que esses acentuadores fazem? Eles aceleram a transcrição do gene. Então, tudo isso aqui são proteínas, ó. Então, durante, por exemplo, o desenvolvimento embrionário, as células do embrião vão conversando entre elas, sinalizando.
E essas células disparam um sistema de comunicação que vão ativar proteínas, como nesse caso aqui, ó, para dizer o seguinte, ó, o gene que está aqui na frente, eu tenho que aumentar a taxa de transcrição dele aqui, ó. Tá vendo essa proteína chamada ativadora? Qual é a função dela? Quando ela se liga aqui, é como se ela criasse uma área VIP para a RNA polimerase se ligar aqui e ter maior facilidade de transcrição. Então, é como se fosse o seguinte, o que é o acentuador? Ele é uma espécie de acelerador. Então, eu posso aumentar a taxa de transcrição de um gene? Posso. Posso pisar no acelerador para dar, como o pessoal brinca, da KM. Chegar no máximo da velocidade. Pegou? Agora, tem horas que eu tenho que frear a transcrição do gene. Aí você tem um silenciador. Aí tem uma proteína que se liga aqui e não vai deixar essa enzima, chamada RNA polimerase, transcrever com eficiência. Captaram que louco que é o esquema? Então, ainda o seu genoma tem sistema de acelerador e freio. O que é o acelerador? É o acentuador. Que ele vai dizer para a RNA polimerase, ó, RNA polimerase, esse gene, eu te autorizo a transcrever ele com mais velocidade, com mais eficiência. Dependendo do caso do avanço, da maturação do órgão lá no embrião, pode ser que agora aconteça o contrário. Olha, agora vem uma proteína que é o freio, dizendo, olha, gene, agora para, que você já desenvolveu a estrutura do embrião, não é para continuar estimulando o crescimento dessa estrutura. Ó. Oh. Ó. Oh. Ah, muito bem. Oh. Está parecendo aula de espiritismo. Entidades, vocês estão aí, entrem em contato. Ok? Deixa eu ver aqui que o Rodrigo perguntou. Olha, qual a diferença entre intron, exon e eucromatina? Aí tem que tomar cuidado, tá? O intron é a porção do DNA que não codifica a proteína. O exon, porção da proteína que codifica a proteína. Heterocromatina é o gene que não está sendo expresso. Então, eu posso ter introns e exons lá na heterocromatina, ok? Ah, tá, entendi. Obrigado. De nada, tamo junto. Professor, eu tenho uma pergunta sobre o conceito de fita codificante, que hoje na nossa tutoria a gente teve um pequeno problema com o livro do Thomson que a gente ficou meio em dúvida. Você podia... Ó, transmimento de pensação, ó. Tá, o que é a fita codificadora? Ela é uma cópia direta da sequência de DNA do filamento que tem o sentido, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, a fita codificadora não é a fita que é transcrita, ok? A fita que é transcrita é a fita molde. Só que, quando essa fita é transcrita, aí ela produz a sequência da fita de DNA que não foi lida, que é a codificadora. Pegou? A codificadora é a que não é lida, mas é a que tem a sequência do RNA. Não faz sentido. Entendi. Oh! O pessoal já não tá mais, né? O pessoal já tá... Força, tô acabando. E falta uma última coisa para a gente encerrar hoje. Dúvida? Ajudei? Vinícius, tudo bem? Professor. Oi. Voltando no negócio do splicing, eu perguntei ali no chat, mas acho que você não viu. O splicing, ao retirar os introns de um RNA precursor, ele produz um mensageiro funcional? Eu posso resumir assim? Ele produz um mensageiro funcional, tá? Espera aí que eu estou terminando. Aí ele produz, porque ele vai fabricar essas proteínas que são funcionais agora, ó. Tá? Aí, para cada estímulo, é uma proteína para fazer uma função diferente. Tá? Tá, obrigado. Na verdade, é assim, Antônio, o intron, ele é um sistema que protege o DNA contra a mutação, mas como assim? Se eu tiver uma mutação no exon, essa mutação vai passar direto para a proteína. Aí eu posso ter uma proteína com defeito, tá? Se eu tiver uma mutação no intron, como o intron é removido, aí essa mutação não passa para a proteína. Aí é uma forma que a gente tem de preservar
a informação que está contida lá no gene. A ideia do... Até eu brinco dizendo assim, o que é um intron e o exon? É como se fosse a mensagem de WhatsApp. O WhatsApp, hoje em dia, quando você manda mensagem de um colega para o outro, o texto não vai na ordem que você escreveu, ele vai decodificado, as partes vão misturadas. Quando chega no celular do seu colega, é que o texto é refeito, tá? Então, eu até brinco, o WhatsApp copiou a ideia do intron, que o intron ele põe a mensagem criptografada. Dependendo de como for a leitura, vai dando uma proteína diferente. Por que isso é importante? Aí vamos amarrar aqui, ó. O que vocês viram hoje, por exemplo, no módulo de vocês, o que a gente tem? Não tem lá o zigoto, não vai formando mórula, blástula, vocês viram isso hoje, ó. Não é a partir daqui que tem a formação dos tecidos? E cada tecido não vai formar lá as demais estruturas do corpo? Isso vem graças à expressão do gene, a esse mecanismo todo de liga e desliga. Vocês já entenderam como é complexa a formação de uma vida? O tanto de mecanismo genético que atua simultaneamente, tá? Então, aqui, ó, são células que vão ter genes que vão se expressar de uma forma diferente daqui e daqui, ó. Uma coisa é ser célula de ectoderme, outra coisa é ser de endoderme e de mesoderme. Captar? Aí vem por meio dessa expressão gênica. Então, guarda assim, o que é expressão gênica? É quando você tem a ativação de um gene para gerar um produto funcional. E esse produto executa uma tarefa biológica. Ok? Que é essa tabelinha bonitinha, que vocês devem ter visto hoje também, que é só uma ideia. Então, o que acontece lá na ectoderme? Não tem que formar todas essas estruturas aqui, ó. Como é que formou? Graças a esse mecanismo lá da remodelação, tá? Graças ao mecanismo da metilação. E graças a esse mecanismo lá dos acentuadores, silenciadores, que vão dizer quando o gene tem que ser transcrito com maior velocidade ou com menor velocidade. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui que eu falo. Ah, sim, deixa eu pôr um videozinho para entender o splicing. Ele é rapidinho. Então, ó, ele vai falar aí do processo do splicing. Tá aqui, ó, o RNA. Aí tá vendo o intron lá, ó, e os exons. Existem proteínas que vão fazer essa remoção, tá? Aí tem um mecanismo que faz o splicing. Mas a ideia é o seguinte, ó, aqui é o RNA, esse pedaço tem que ser cortado, ó. Então, existem proteínas que vão achar os locais de corte lá, ó, para remover o intron. Ok? Aí, ó, vai remover lá, ó. Olha como é que funciona, ó. Aqui, ó, esse é o mecanismo que ele faz uma dobra, mas não precisa se preocupar com uma dobra não, tá? O que interessa é o final das contas. Olha só que doido. O RNA ele é cortado quimicamente, ó. Quando ele é cortado aqui, ó, quimicamente, eu vou ter a remoção do intron e eu vou unir esses pedacinhos aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, vou fazer o corte, ó. Olha aqui, ó. Aí vai unir lá na ponta, ó. Ó. E isso aqui é o splicing, ó. Esse aqui, ó, o intron, ele é descartado, tá? Mas aí, ó, eu removi lá, ó, essa parte não me interessa, eu juntei o que interessa. O ribossomo vai traduzir essa galera aqui, ó.
Ok? Deixa eu ver se preciso mais alguma coisa aqui. Da tradução, depois que o RNA está pronto, é a hora que ele vai para o sistema de tradução. Na prova de vocês não deve cair isso aqui, tá? Para fazer leitura, mas é só saber o querido código genético aqui, ó. Esse sistema de trincas, ele vai ser lido. Eu vou passar um outro videozinho que eu acho que fica mais fácil, ó. Aqui, ó, que vai lá na célula, depois que fez o splicing, que fez primeiro a transcrição, aí fez o splicing, agora vem quem? A tradução, certo? Aqui, ó, é o RNA, depois que sofreu o splicing, foi lá para o citoplasma, ó. Aí tá aqui, ó, aquele sistema de trincas, que é o código genético aqui, ó. Ok? Aí nós vamos ter aqui, ó, eu vou adiantar, que o que vai nos interessar aqui, ó, o ribossomo, ele encontrando lá o querido start codon. Tá? Cada trinca a gente chama de códon, ok? Teve uma vez um aluno falou que era condom. Eu falei, não, não é condom, é códon, ok? Aí o códon é a trinca e segue sempre o sentido da vida, 5 linha, 3 linha. A trinca tá aqui, ó, o AUG, que é o querido start códon. Aí a gente vai ter a adição do RNA transportador. O que faz o transportador? Ele transporta o aminoácido correto em função daquele códon. Aí o querido ribossomo, o que ele faz? Ele vai fazer essa leitura dessas trincas aqui, ó. Ok? Então, olha lá, ó. Aqui está a trinca, ó. Essa trinca, ela vai entrar no lado do ribossomo, que a gente chama da região A, que é onde entra aminoácido. Tá? Aqui o P é onde a proteína é formada, ó. Então, ó, cada RNA transportador, ele traz o aminoácido correto aqui, ó. Aí vai ligar lá, ó. Ok? Aí tem a formação aqui, ó, de uma ligação chamada peptídica, que está unindo os aminoácidos, ó. Aí o aminoácido, ele vai ficar dentro do ribossomo, numa região chamada sítio P. P de proteína, ó. Esse RNA sai e ele pode ganhar novo aminoácido, tá? Então, olha como é que é a produção de proteína. O aminoácido entra no sítio A, forma a proteína no sítio P, e aí o RNA transportador sai no sítio E. O E é de saída, tá? O exit. Olha como é que você fabrica a proteína. Gabriel, o AUG é a metionina, exatamente, tá? Vocês estão vendo que fabricar uma proteína é um negócio muito complicado dentro de uma célula? Envolve transcrição, splicing, tradução. Aí vocês estão entendendo que lá no embrião, se tiver erro nesse mecanismo, isso vai induzir a uma má formação, por exemplo. Ok? Aí por isso que tem que ter um controle certinho da expressão para quando fabricar essa proteína, ela está na célula certa para definir o que vai acontecer no embrião, tá? A morfologia, a simetria, tá? Que é isso aqui, ó. Ops, e tô acabando mesmo, ó. Vocês vão guardar isso aí, ó. O que é um resumo do que a gente viu hoje? Que as células de um indivíduo são geneticamente idênticas, mas a expressão gênica é diferenciada. Isso aqui que eu tô pegando, ó, eu peguei de um livro de Embryo, que é para mostrar justamente, ó, você tem a célula tronco, dependendo dos fatores regulatórios, olha só, aqui são as células que vão formar a região dorsal do embrião, aqui a região ventral, aqui, ó, nessas células está produzindo essa proteína 1, que aqui não tem, ó. Tá? Se continua o desenvolvimento embrionário, olha o que vai acontecer. Tem células que vão produzir proteínas aqui, ó, que são diferentes, ó. Tá? Quem produz a proteína 1 é para dizer, ó, é célula para ficar na região ventral do embrião. E vai formando as estruturas do embrião, ó.
aqui, ó, são células que vão formar a região dorsal do embrião. Isso tudo tem a ver com com o tema dessa nossa conferência. Pegaram como é que tem que funcionar? Aí o resto que tem aqui, eu só deixei de blá, 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 não se preocupem. Que eu tinha posto aqui só de zoeira, tá? Mas aí, vocês estão assim? Eu tô. Ninguém responde. Com certeza. Esse nível também, pra pior. Exatamente assim. Eu tenho Eu 2 horas e acabei. 40. Na segunda hora eu já tava assim. Eu acabei. Oh. Aê, não tô zoando. Oh. Levantem as mãos, digam, acabou. Muito bom, professor. Muito bom mesmo. Muito bom, professor. Você é o brabo. Professor, sua aula foi perfeita, de verdade. Foi muito boa, de verdade. Foi muito Obrigado, boa. professor. Ela foi boa. Você iluminou minha cabeça, viu? Tava perdido agora, você deu uma iluminada legal. Sério, Verdade, esclareceu muita coisa, professor. Eu sei que ficou longo, extenso, é porque é muita informação, mas é porque eu fiquei preocupado, assim, que vocês tenham a visão geral. Deu? Ajudou? Podem falar, podem se Demais. Ajudou muito, professor, de verdade. Você fez Eu, tudo se fazer sentido no final. tivesse tido essa aula antes, seria outra coisa. Sim. Ah, seria bem melhor mesmo, sem dúvida. Ah, beleza, mas tranquilo. Que bom, viu? Foi feito com carinho, viu? Foi feito de Não, coração. foi ótimo. Eu só acho que, assim... Excelente, professor. Próxima vez que você for dar essa aula para os calouros, tem que ter um intervalo mesmo. Porque foi muito puxado. Tá bom. Depois de 1 hora, assim, o povo já tava... Depois de 2 horas, o povo já tava mais cansado ainda. Então, eu acho que tem que ter um intervalo pra gente continuar aqui, sabe? Mas a aula em si foi excelente. Tá bom? Então, é verdade, eu até gostei, né? Podia ter dado uma paradinha, né? De uns minutinhos pra gente, né? Umas 5 ou 6 horas, a gente voltava. Brincando, é brincadeira. Só pra vocês rirem. Então tá, mas pode deixar. Na próxima eu dou uma parada lá pro pessoal respirar. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me gritar, tá? Eu vou deixar Professor, aqui. perguntaram se o senhor tem Instagram. Tenho. Meu Instagram é esse aqui, ó. Não, peraí. Esse aqui, ó. O PRQZ Queiroz. Vai ganhar 80 seguidores agora. Obrigado, viu, Guilherme? O Guilherme falou aqui, muito obrigado. Também sou fã. Obrigado. Muito obrigado, agradeço. Vocês querem tirar alguma dúvida? Alguém tá aí? Alguém Não, professor, nenhuma dúvida. Mas clareou mesmo, assim, eu sei que era muita coisa, mas deu para ter ideia geral? Clareou, professor, de verdade. De coração, ajudou muito. Até no grupo da sala só tem elogios pro senhor. Eu agradeço, obrigado, que bom. Fico feliz, viu? Foi feito de coração mesmo, tá? Desejando o maior sucesso possível de vocês na carreira. Amém. Muito bom, professor. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Então, como eu diria, podem descansar. Fujam, corram! Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Obrigada, professor. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Obrigada. 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 Foi ótimo. Então tá, gente, tchau. Boa prova para vocês, tá? Na moral, hein, professor? Fiquei impressionado com o tanto de conhecimento que o senhor tem. É impossível entender tudo, saber tudo que o senhor sabe, tirar as dúvidas assim. Fico impressionado mesmo. Parabéns. Que é isso, tamo junto. Obrigado. Precisando aí é só gritar. Valeu, professor. Tamo junto. Tchau. Sucesso aí na prova.